Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é anti-intelectualismo ou disputa de concepção do marxismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos dias, das últimas semanas, aliás, desde que explodiu a crise no PCB, um dos argumentos que mais vem sendo usado contra militantes que estão sendo perseguidos, expulsos e tal, e contra mim, é o argumento de anti-intelectualismo. A gente seria anti-intelectual, anti-produção teórica, anti-reflexão crítica sistemática na academia. E aí, veja, camaradas, eu vou primeiro falar de mim e depois eu vou fazer uma reflexão teórica mais geral. Veja, é ridículo, para não dizer patético, chamar alguém que escreve livro, artigo, dirige coleção, participa e colabora do trabalho de diversas editoras e que nos últimos 4 anos participou de maneira indireta ou direta da publicação de 50 livros de anti-intelectual, né? Tipo, de anti-intelectualismo, sabe? Tipo, eu passo a minha vida falando da importância do trabalho teórico, falando da importância da leitura, falando da importância do estudo, falando da importância da formação, recomendando livro, dando dica de autores e autoras, falando que a gente tem que estudar, que a gente tem que se formar, falando da importância da ciência enquanto elemento para uma prática política correta e revolucionária, né? Quando eu falo que eu participei da publicação de mais de 50 livros de maneira direta e indireta, porque tem vários livros que eu escrevi prefácio, pós-fácio, orelha, capítulo e não sei o que, por aí vai. Mas tem vários livros que eu cheguei para Boitempo, para Lavra Palavra, para Ruptura e para as outras editoras e falei assim, galera, porra, muito importante esse livro, o autor é foda, na moral, publica aí, que eu vou divulgar, eu vou fazer vídeo no canal, a gente vai fazer episódio no Revolu Show e por aí vai. Então, assim, de maneira direta, entre livros que eu participei, organizando, escrevendo capítulo, fazendo prefácio, pós-fácio, orelha, eu participei da publicação de mais de 30 livros e você for juntar os livros que eu ajudei a pôr no mundo, porque eu que fiquei no pé da editora, dizendo, ó, é importante, eu vou estar junto, vou estar divulgando, vou estar falando do autor, já vai mais de 50. Né? Então, alguém que já participou de seminários acadêmicos no Brasil inteiro, alguém que já participou de vários congressos, conferências, colóquios, que publica, que debate, que fala sempre da importância da gente estudar da formação política, chamar alguém de anti-intelectual, né, alguém dizer que essa pessoa tem uma postura anti-intelectualista é um negócio bizarro. Tá ligado? Tá ligado que é um negócio bizarro? Tipo assim, Jones é anti-intelectual. Ele leva a vida para apoiar o trabalho do Lavra Palavra, que é um dos mais importantes portais de debate e produção teórica, e a editora Lavra Palavra, mas ele é anti-intelectual. Ele passa a vida falando de Clóvis Moura, de Rui Mauro Marini, de Darcy Ribeiro, de Lene, de Nelson Werneck Sodré, de Rosa Luxemburgo, divulgando livro, fazendo publicação, fazendo debate, promovendo, mas ele é anti-intelectual. Sabe, isso é até patético, né? Inclusive eu fico até triste, viu, gente? Porque assim, eu esperava uma mentirazinha melhor, que colasse mais, né? Se eu fosse aquele cara que ficasse falando só que basta a vivência de classe, que basta o instinto de classe, que basta a história de classe, e não precisa estudar, e não precisa se formar, não precisa ter formação política, mas essa nunca foi minha linha teórica, né? Dito isso, vamos para o aspecto central do debate aqui. Vejam, o que esse tipo de calúnia de fala revela é uma concepção elitista que considera que produção teórica só existe dentro da universidade. Tudo que está fora da universidade não é produção teórica. E aí eu vou repetir várias coisas que eu já falei nesses anos aí de debate, de produção e de disputa. Até o golpe de 64, era comum existir vida orgânica e pulsante do marxismo nos sindicatos, nos partidos políticos, nas associações de moradores, nos clubes culturais e tal. Era muito comum, por exemplo, sindicatos terem suas próprias editoras. O sindicato ter o seu jornal e que no jornal do sindicato está se fazendo debate teórico sobre reforma agrária, sobre soberania nacional, sobre imperialismo, sobre arte, sobre identidade brasileira e por aí vai.
Então, o marxismo, um espaço para você ser um pesquisador marxista, para você divulgar reflexões marxistas, era muito maior e muito mais amplo do que a universidade no pré-golpe. Prova disso é, por exemplo, a importância do jornalismo para intelectuais como Clóvis Moura, né, que durante boa parte da sua vida foi muito mais ligado à sua produção teórica a um trabalho jornalístico do que a um trabalho universitário, por exemplo. E é só que pós-golpe de 64, isso mudou muito, né? Inclusive com a hegemonia do PT, na real, o Brasil passou por um empobrecimento de espaços de reflexão teórica. Então, basicamente, sim, no Brasil, pelo menos até 2015, se você quisesse debater desde uma perspectiva marxista, era universidade pública, né, no geral, e as universidades católicas, e você tinha alguns poucos espaços de esquerda, né, espaços, por exemplo, organizados pelo MST, como a Escola Nacional Florestan Fernandes, editoras como a Expressão Popular e por aí vai. Então houve um empobrecimento do Brasil, dos espaços de debate e de formulação teórica. Então, sim, até 5, 6, 7 anos atrás, basicamente, quem queria fazer um debate marxista, quem queria ser um agitador ou um propagandista marxista, tinha pouquíssimo espaço. Isso começou a mudar nos últimos anos, com iniciativa de vários militantes que passaram pela universidade, que têm formação acadêmica. Eu fiz graduação e mestrado, né, gente? Tem formação acadêmica, mas entenderam os limites da academia, compreenderam que já tem gente fazendo disputa na academia, então não necessariamente todo mundo que passou pela universidade precisa estar lá fazendo disputa, ainda que essa disputa seja importante, e foram organizar aparelhos de agitação e propaganda por fora da estrutura universitária, percebe? Aparelhos de agitação e propaganda, que aí, vejam, a gente pode fazer um debate, deve fazer um debate sobre a qualidade teórica dessa produção. Eu concordo muito com o Eribaldo. Por exemplo, a produção marxista no YouTube tem vários problemas. Eu acho que em termos de qualidade e densidade teórica, ela vem piorando nos últimos 2 anos. É isso. Eu acho que tem um debate aqui sobre qualidade, sim, sim. Que nem toda crítica à qualidade necessariamente é elitismo. Por favor, né, gente? Agora, é inegável que esse trabalho de agitação e propaganda marxista por fora do aparelho acadêmico foi muito mais eficaz que tudo que os acadêmicos fizeram nos últimos 2 anos em termos de propagação do marxismo. Percebe? Isso é, para mim, ponto pacífico inegável e não tem como, sabe, discordar disso. É isso, dá para a gente fazer um debate, dá e deve para a gente fazer um debate sobre a qualidade dessa produção teórica, mas em termos de eficácia, circulação, o Gramsci tem até uma clássica reflexão, né, que o Gramsci fala que a reforma protestante, enquanto revolução cultural, foi mais importante que o Renascimento. Que o Renascimento acabou tendo uma produção riquíssima, vastíssima, só que essa produção não circulou no conjunto da massa do povo, né, do conjunto dos camponeses. E a reforma protestante não. Ela causou uma revolução cultural em termos de acesso à leitura, de alfabetização, de acesso a elementos da cultura muito maior do que o Renascimento, embora o Renascimento, enquanto elemento de produção teórica, fosse muito mais complexo, muito mais denso, muito mais refinado, tá ligado? Então, se a gente for fazer uma má comparação, eu faria uma reflexão parecida, assim. Eu acho que a gente pode e deve debater a qualidade da produção, né? E aí a gente debater, inclusive, de maneira separada, porque, assim, uma coisa, por exemplo, o vídeo no YouTube, outra coisa, por exemplo, é o trabalho editorial do Lavra Palavra. O trabalho editorial do Lavra Palavra não perde em absolutamente nada, em termos de qualidade teórica, para o marxismo que vem sendo produzido na academia em teses e dissertações de mestrado, sabe? Enfim, então, veja, isso é inegável. Isso é inegável. E dentro desse trabalho de agitação e propaganda por fora do aparato universitário, há sim um debate e um questionamento muito forte do marxismo produzido nos últimos 30 anos no Brasil. Acho que esse debate tem 4 vetores fundamentais. Primeiro, um questionamento da aceitação de premissas liberais por parte do marxismo hegemônico, que se expressam, por exemplo, na falta de combate a autores como Hannah Arendt ou na aceitação de narrativas e do balanço histórico liberal,
sobre as experiências socialistas do século XX, sobre vários pensadores e pensadoras do movimento comunista no século XX. Então, questionar essa narrativa liberal, né? Que é muito bem expressa, por exemplo, no sucesso do termo socialismo democrático, hein? Como um termo síntese de oposição às experiências socialistas do século XX ou às atuais, uma certa demonização das experiências socialistas do século XX e uma incompreensão das dificuldades práticas e objetivas de se construir o socialismo numa situação de cerco imperialista. Um segundo questionamento diz respeito à própria relação com o legado, né, do marxismo no século XX. Então, o marxismo acadêmico ele gosta muito de pensadores e pensadoras revolucionárias de quem morreu, né, que morreu em martírio, em sofrimento. Não gosta muito de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, de Che Guevara e tal, e demoniza aqueles e aquelas que participaram concretamente das experiências de gestão do poder político, né? Então, é um marxismo que não gosta muito de Lenin, é um marxismo que não pode ouvir o nome de Mao Zedong, é um marxismo que sempre ignorou Ho Chi Minh, é um marxismo que sempre ignorou Kim Il-sung, é um marxismo que sempre ignorou Joseph Broz Tito, é um marxismo que não tinha nada a dizer sobre Thomas Sankara, sobre Samora Machel, sobre Amilcar Cabral, é um marxismo que não gosta muito de Fidel Castro, é um marxismo que tem pouco ou nada a dizer sobre as experiências de lideranças políticas, de formulação teórica da América Latina, é um marxismo muito preso a um binômio Lukács, Gramsci, e se for trotskista, entra Trotsky aí, né? Então, reconfigurar aí os referenciais teóricos desse marxismo. De novo, citando o trabalho do Lavra Palavra, porra, é incrível, tipo assim, o Lavra Palavra tá botando Agostinho Cueva, porra, a gente lê, porque tem uns livros agora, saca? Cueva. Foda, um negócio que não tinha há um tempo atrás. Eu e o Gabriel Landi, a gente disponibilizou para a militância textos de Thomas Sankara, de Amilcar Cabral, de Samora Machel, publicado pela editora Autonomia Literária. A gente disponibilizou para a militância textos dos Panteras Negras e outras organizações antirracistas revolucionárias dos Estados Unidos, que a militância não conhecia, sabe? A gente disponibilizou para a militância, o pessoal do Lavra Palavra, textos do Kwame Nkrumah, por exemplo, que não estavam disponíveis em português, livros do Kwame, sabe? Então, tipo, há uma mudança de referencial teórico, há uma mudança de perspectiva, há, inclusive, uma revalorização de Lenin, né? Mais uma vez citando o Lavra Palavra vem fazendo um trabalho editorial fantástico de divulgação e publicação da obra de Lenin, assim, um dos maiores dos últimos anos, muito bem expresso enquanto síntese nos livros O Centralismo Democrático de Lenin e a Hegemonia e Tática da Revolução Proletária, né? Também de Lenin, ambos publicado pelo Lavra Palavra. Acho que um terceiro elemento muito forte, e é isso que pega mais os acadêmicos que vêm com esse discurso de anti-intelectualismo, é um questionamento sobre a incapacidade desse marxismo nos últimos 30 anos de produzir reflexões teóricas sobre finanças, sobre agitação e propaganda, sobre trabalho de massas revolucionário, sobre segurança, sobre autodefesa do povo trabalhador, sobre recrutamento, sobre comunicação interna, sobre todos os aspectos práticos da militância política no dia a dia de quem está lutando para organizar a classe trabalhadora. Então, esse tipo de marxismo ele tem muito a dizer sobre o que fazer e praticamente nada a dizer sobre o como fazer. Vou fazer o desafio para vocês que eu faço há muitos anos. Quantos livros de pensadores e pensadoras marxistas brasileiros vocês conhecem nos últimos anos que é dedicado a pensar a questão organizativa? Dedicado a debater recrutamento, finanças, agitação e propaganda, crescimento e proletarização da organização, trabalho de massas, trabalho comunitário, trabalho de cultura, inserção em favelas e por aí vai. Quantos livros marxistas brasileiros? Veja, não é analisar a precarização, a alienação, a ideologia, o estranhamento. E eu não estou debochando nada disso, não. Tudo isso é importante. Agora, veja, vamos lá. Quantos livros de marxistas brasileiros dos últimos 20 anos você conhece que fazem um debate sobre os aspectos mais amplos da questão organizativa? Sabe? Eu tenho um e-mail disso para provar, e aí se alguém falar que é mentira, eu divulgo. O Mauriase, em 2021, ele mandou um e-mail, né, na lista da direção nacional do PCB, me atacando. Eu ainda não era da direção nacional do partido, então não era aquele movimento de tentar botar para fora do partido. E o Mauriase falou que era manifestação de stalinismo
eu falar que o marxismo brasileiro tem um problema que ele escreve pouco, teoriza pouco, pensa pouco, agitação, propaganda, finanças, e que ele debate muito mais a diferença entre alienação e estranhamento. Veja, eu não sou contra debater a diferença entre alienação e estranhamento. Eu tenho vários livros em casa sobre esse debate. O que eu sou contra é a gente não ter literatura política que reflita e ajude a melhorar e avançar no trabalho de massas prático, um trabalho de massas revolucionário. Para o Mauriase, eu fazer essa crítica é a manifestação de stalinismo. E aí ele até fala no e-mail, né, porque uma das coisas que caracteriza o stalinismo é a negação da filosofia. Veja, não tem negação nenhuma da filosofia. Agora, há um questionamento que incomoda, que tira essa galera de prumo. Porque na prática, sim, o próprio Mauro, eu estou usando o Mauro como exemplo, mas eu posso dar vários outros, tem pouco ou nada a dizer sobre a organização popular e revolucionária, sabe? Vamos lá, gente, vocês que são militantes, quando vocês vão ler textos sobre organização, sobre finanças, sobre agitação e propaganda, sobre comunicação interna, sobre segurança, é verdade ou é mentira que basicamente a gente lê textos clássicos de autores, inclusive, que não são brasileiros? É verdade ou é mentira, gente? Tipo, na UJC, por exemplo, eu era militante da UJC, e isso melhorou muito nos últimos anos, depois que eu deixei de ser jovem, mas eu fiquei na UJC até 2018, né? Então, quando a gente ia debater a organização, era basicamente Álvaro Cunhal, Partido do Paredes de Vidro, textos de Lenin, textos de Mao Zedong, textos de Trotsky, textos de Stalin, tipo assim, nada contra, textos muito bons, mas tipo assim, a gente nunca conseguia autora brasileira e atual, porra. Tá ligado? Nunca. É verdade ou é mentira isso, gente? Vamos lá. Pense. Busca a resposta pela sua cabeça. É verdade ou é mentira isso? Você consegue me dar exemplo de 3 livros de marxistas escritos nos últimos 20 anos que debatem aspectos práticos da organização popular e revolucionária? Então, assim, isso não é anti-intelectualismo, isso é disputa. Disputa e concepção de marxismo. E por último, acho que o quarto vetor, você nem lembra mais os 3 primeiros, mas o quarto vetor é uma preocupação cada vez mais com nacionalizar, entender cada vez mais a realidade brasileira, latino-americanizar o marxismo brasileiro, africanizar o marxismo brasileiro, fazer uma crítica ao colonialismo cultural e ao eurocentrismo, mas não a crítica fácil, a crítica burra. Não leio nada da Europa porque eu sou anticolonial, eu só leio autores africanos. Não. É entender que a gente precisa saber que o que a gente lê não é inocente, que a gente lê muito mais autores marxistas da Alemanha, da França, da Inglaterra, e tem pouco contato com a reflexão marxista na Bolívia, na Venezuela, no Peru, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, no Equador, em Belize, em Cuba, e que isso é expressão dos próprios determinantes da cadeia imperialista global, que isso precisa ser questionado, enfrentado e mudado. Porque desde uma perspectiva de formação histórico-cultural, a gente se parece muito mais com a África do que com a Europa, né? A gente tem muito mais a aprender lendo autores marxistas, africanos e africanas, latino-americanos e latino-americanas, brasileiros e brasileiras, do que europeus. O que não significa não ler, não aproveitar, pelo contrário, todo mundo sabe da minha admiração, da minha referência por autores europeus como Domenico Lossurdo ou pelo Steven Mesaros. Não se trata disso. Se trata de questionar o lugar de centralidade, as referências teóricas e culturais que a gente está absorvendo. Acho que esses 4 elementos, gente, não negam a importância de disputar o espaço acadêmico. Não negam a importância do trabalho intelectual. Esses 4 elementos são elementos de disputa de concepção de marxismo. Aí aqui, essa que é a questão. Aí querem negar um lugar de disputa do marxismo, apelando para um discurso que isso é anti-intelectualismo, isso é contra acadêmicos. Veja, eu tenho muitas coisas contra o acadêmico brasileiro por um motivo bem simples e objetivo. O acadêmico brasileiro é moldado pela dinâmica institucional da universidade brasileira, que é uma universidade elitista, aristocrática, antipopular e dominada pelo colonialismo cultural, o que não significa não disputar esse espaço, o que não significa não valorizar iniciativas contra-hegemônicas, o que não significa que dali não saia coisas importantes. Até porque, se a gente for para pensar, o sindicalismo brasileiro tem as características muito próximas da universidade. Ele também
é afastado da maioria da classe trabalhadora. A maioria da classe trabalhadora brasileira não é sindicalizado, ele também é muito burocratizado, ele é muito de cúpula. Isso não significa deixar de disputar o sindicalismo, não significa lutar para construir um outro sindicalismo num processo de mediação na luta pela Revolução Brasileira. Tipo, para a universidade é a mesma coisa. Agora, veja, o que eu e muitos camaradas não abrem mão, e com razão, é que a gente entende que é necessário descentralizar a produção teórica da universidade burguesa, porque sim, viu, gente? A universidade é burguesa, viu? Teve uns bonitinhos aí que nas últimas semanas falaram assim: eu me nego a debater em rede social de bilionário estadunidense que a gente não controla. Então, eu tenho um informe, viu? A gente não controla a universidade burguesa. A gente não controla a universidade burguesa também não, viu? Na real, a gente não controla nada, porque a gente não tem um poder político, né? Então, assim, nenhuma das instituições fundamentais no funcionamento da ordem burguesa são controladas pelos comunistas. Só dando informe aí. Então, veja, que a gente não abre mão de se descentralizar os espaços de produção teórica. A gente quer, sim, fazer com que a gente consiga formar intelectuais, formar pesquisa e produção teórica, ter espaço para circular a produção teórica cada vez mais por fora da universidade, em parceria com a universidade, mas sem depender da universidade. Porque, veja, não faz sentido nenhum, desde uma perspectiva leninista, achar que uma teoria marxista-leninista da Revolução Brasileira vai ser forjada na universidade burguesa. Não vai. A universidade burguesa pode ser hackeada, usada dentro das suas contradições como elemento de apoio, de ajuda nesse processo, o que é tranquilo, o que é que eu sempre defendi e todo mundo defende. Agora, achar que questionar o lugar de centralidade da universidade burguesa na produção do marxismo brasileiro é ser anti-intelectualismo é só um discurso porco, pobre, para dizer que só é intelectual, só é uma produção teórica de qualidade o que é produzido dentro da universidade. Aí, meu amigo, veja, você não é marxista, você é um acadêmico que usa o marxismo e a sua razão acadêmica está acima da razão proletária dos interesses da luta de classes. Perfeito, dá para ser isso aí, mas é importante que você tenha consciência que o marxismo que você está produzindo nunca vai ser uma arma para a Revolução Brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.